Apresentar ele antes de chamar o nosso VT de abertura, nosso querido pneumologista, doutor Rodrigo Santiago. Tudo bom, doutor? Como você está? Tudo bem. Sempre um prazer te receber. Doutor Rodrigo, acho que hoje é o médico da galera aqui, né? Todo mundo é paciente seu aqui, né? Fico muito honrado com essa confiança. O que você cuidou desse povo durante o tempo de Covid, né, doutor? Pois Inclusive de mim, enfim. Então a gente vai para um assunto importante, porque afinal... Covid está aí também, né? Então vai fazer parte também aqui do nosso tema. Mas a gente preparou um VT de abertura para falar a respeito da pneumonia. Olha lá. Um surto de pneumonia bacteriana deixou hospitais chineses sobrecarregados com crianças doentes em novembro de 2023. Na mesma época, a Holanda, Dinamarca, Reino Unido e os Estados Unidos também relataram um aumento de casos entre a faixa etária. Embora pareça preocupante, a Organização Mundial da Saúde declarou que o aumento de casos associados à bactéria Mycoplasma pneumoniae já era esperado após o fim do período de isolamento da Covid-19. No Brasil, também é alarmante, já que o Sistema Único de Saúde registra anualmente mais de 600 mil internações por pneumonia. De acordo com o Ministério da Saúde, houve 44.523 mortes por pneumonia de janeiro a agosto de 2022. No mesmo período do ano passado, foram 31.027 óbitos. Cuidados preventivos são cruciais para reduzir o risco. Por isso, é recomendado adotar hábitos saudáveis que estimulam e fortalecem a atividade do sistema imunológico. Tá aí, doutor Rodrigo, junto com a gente, aproveitem para mandar perguntinhas no @vocêbonita.tv e eu já começo, né, a pergunta. Já estamos naquele momento crítico de alerta, de os casos estão aumentando? De tudo, né? O caso de tudo aumentando, mas assim, mais uma vez é um prazer, uma honra ter a confiança de todos vocês, entrar na casa de vocês agora e vamos trazer informações que é o que a gente tem que fazer, né? Sim, é o momento outono agora. Não tem jeito. Começa a ficar mais friozinho, o pessoal se aglomera. E aí um espirra aqui, o outro acolá, é a hora que os vírus, né, desse momento começam a aparecer e contaminar. Eu falo que vírus transmite mais do que notícia ruim, passa mais do que notícia ruim. Com certeza. Pois é. E pensando em criança ainda, eu tenho um grande mestre, um grande professor, um grande amigo que fala que crianças são bioterroristas, porque elas têm todos os vírus e acabam passando para idoso. E aí que é a nossa principal preocupação. Você como adulta jovem, eu como adulto jovem, saudáveis, não tem grandes problemas. Muitas vezes a gente acaba ficando 1, 2 dias mal e aí pode ter que faltar do trabalho e ok, fica tudo bem, tá tudo em ordem. Quem já tem problemas de saúde tem que manter sua saúde em dia. Eu gostei muito do vídeo mostrando para ter hábitos saudáveis, coisas que vocês estão sempre promovendo aqui, né? Então o que é ter hábito saudável? Se alimentar bem, beber bastante água, tratar suas doenças crônicas, quem tem asma tem que tratar sua asma direitinho, quem tem enfisema pulmonar tem que tratar o enfisema, hipertensão e tudo mais, dormir bem e ser feliz, né? Você sempre alegria, né? Isso é muito importante. Né? Faz parte. Né? Isso é o principal para manter a imunidade boa. A imunidade boa depende da gente ter boa qualidade de vida. Quanto a vitaminas, depende muito. Tá. Provavelmente você não precisa de vitamina. Talvez vitamina D, né? A gente fica sempre fechado aqui, sem pegar tanto sol, mas de repente os meus avós, os nossos pais são mais velhos, muitas vezes precisa de ter realmente alguma reposição. De repente quem tem alguma doença absortiva, quem fez bariátrica. Então, tomar cuidado com esse mundo de vitamina que as pessoas saem comprando por aí, se alimentar bem, fazer essas coisas que eu falei e vacina. Tem muita vacina que tem que ter o seu médico de confiança para perguntar. O que eu posso tomar? Vacina da gripe, vacina do Covid, vacina da pneumonia. Temos a vacina do vírus sincial respiratório. Olha aqui no mão. VSR, aquele que causa bronquiolite nos bebezinhos que internam. E aí, mas essa toma pequenininha? Então, essa é muito nova. Estou trazendo até novidades. Legal, né? Vai virar pauta de vacina daqui a pouco. Mas é o seguinte, a Anvisa já liberou várias das vacinas. A que já está vendendo é uma para idoso. Até porque a gente brincou do bioterrorismo das criancinhas, né? As criancinhas às vezes passam para os avós e aí eles ficam graves. Então já tem essa vacina do vírus sincial respiratório liberado para idosos acima de 60 anos. E é na rede privada, infelizmente, ainda né? Não entrou, né? Mas acabou de ser liberado pela Anvisa também a das gestantes, porque quando os bebês nascerem, já estão protegidos
contra esse vírus, por exemplo. Ah, é? E aí gestantes também podem tomar? Não essa, mas não uma essa. que já foi liberada. Tudo questão de tempo. Então, por isso que é importante se informar com o seu médico de confiança. Vacina não para de surgir novas. E cabe a nós procurarmos saber, esse aqui eu não tenho que tomar, mas meu pai tem que tomar. Esse aqui eu não tenho que tomar, mas meu avô tem que tomar. Esse aqui é bom todo mundo tomar. E por aí vai. E aí, claro, também entender o que é contraindicação para vacina é só Sim. febre, né? Só febre. Estar com febre e Estar muitas com vezes sintomas gripais por causa de questão de confusão, né? Tá. Se de repente está pensando que está com aquele sintoma de resfriado, sintoma gripal, será que está entrando um quadro infeccioso? Aí vai lá e toma vacina, pode ter reação vacinal, confunde tudo. Confunde tudo, Não é uma entendi. contraindicação absoluta, mas no momento da febre não é bom realmente tomar. Doutora, a gente preparou um esqueminha aqui, ó. Vírus, bactéria, que é a dúvida de todo mundo. Porque daí quando fala em vírus, fala assim, mas não tem remédio para vírus, só para alguns vírus. No caso da influenza, por exemplo, tem, né? Que a gente sabe qual é e tal. Mas, fato é que entender um pouquinho dos sinais, dos quadros e do que está relacionado pode nos trazer aquele alerta principal do momento de procurar ajuda, levar, né, a criança ou ir até o médico. Vamos começar falando da questão viral. Tá aqui na minha frente, aí o viral. Eu tô olhando ao contrário na tela. Vamos falar da questão viral. Então, o que envolve aqui, que é o início do quadro? Eu gosto muito de falar isso, é um dos momentos que eu mais gasto bastante tempo, nunca é perder tempo, tá? Nunca é gastar tempo na hora de explicar para o paciente no consultório. Porque eu costumo falar, Carol, você passou comigo agora, você estava resfriado, então essa consulta não vai servir para hoje. Vai servir para os próximos quadros, próximas apresentações de quadro que você tiver, que seu marido tiver, que seu filho tiver. São várias coisas que as pessoas em geral, mesmo leigo, que não é da área da saúde, pode saber. Tá. Então, vírus. Geralmente, quando a gente vai iniciar um quadro de infecção, como eu brinquei, o vírus passa mais do que notícia ruim, então começa realmente com o nariz escorrendo, entupindo, daqueles sintomas altos que a gente fala, né? Tá. Que você tem aquela dor de cabeça. Quando tem um quadro infeccioso, você até fica com o corpo meio ruinzinho, certo? Você não fica caidão, não fica com febrão, mas você fica com o corpo meio ruinzinho. Quem de repente tem rinite, rinite é uma inflamação, não é uma infecção. Pode realmente ter esses sintomas nasais, mas não necessariamente que está com febre, não está com o corpo ruim, está trabalhando, está jogando bola, está correndo, vocês gostam de correr, normal, só que está escorrendo. Não tem que sair desesperadamente querendo ficar com muitas medicações. Está incomodando? Algum antialérgico pode ajudar, beber bastante água sempre, lavagem nasal. Quem tem, repito, doença respiratória crônica, já fala com o seu médico. Então, já soube diferenciar que é que não tem infecção. Tem uma inflamação que pode acontecer. Temos a infecção, temos um vírus. Geralmente são os vírus mais leves que iniciam com resfriados. E, pasmem, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho de coronavírus, mas o vírus do coronavírus, ele já é conhecido desde a década de 60, com outras variantes bem mais leves, e causava esses resfriadinhos bestas. Então a gente já conhece, ó, de outros carnavais, mais de meio século, né? E aí depois vieram essas últimas variantes que causou a pandemia que a gente sabe bem. Enfim, então, adenovírus, rinovírus, até o vírus sincicial respiratório, que ele é mais grave para bebê. Para criança pequena, geralmente vai tudo bem, e para idoso. E agora temos essas vacinações. E a mais feia de todas, a pior zona de todas, é a influenza. E a gente fala muito gripado para ensinar o pessoal. Tô gripado. Cuidado com esse negócio de falar, tô gripado. Gripe é da influenza, o vírus da influenza. Então você pode falar quando for um quadro mais leve, tô resfriado. Tô resfriado. Melhor. Gripado. O paciente meu já sabe mais disso. Grave. Né? E aí sim, você fez uma pergunta ótima. Qual o tipo de medicação? Para esses resfriados, esses quadros mais leves, não tem nada, gente. Não tem nenhuma medicação específica para esse tipo de vírus. Você vai fazer o quê? Usar algum antialérgico, porque não é uma alergia, mas os sintomas parecem, né? Então, algum antialérgico para melhorar, uma medicação para dor de cabeça, se vier com dor de cabeça, medicações nasais para dar uma melhorada nessa questão também. Se alimentar bem, beber bastante água, repousar se for o caso. Agora, quais são os que a gente tem medicações específicas? Os vírus que são os mais graves. Influenza, como eu falei. E depois, nos últimos tempos, a gente teve o quê? O coronavírus, o Covid, dessa última variante. E agora tem. E agora a gente tem uma medicação. Vou falar até nome, vou dar nome aos bois, né? O Oseltamivir, que eu vou até falar o nome da medicação comercial, até porque até onde eu sei não tem muita concorrência, que é o Tamiflu, que tem sim no posto de saúde e tem nas farmácias. É por volta dos R$200, R$300 essa medicação da influenza. Tem que ser dado nos 48 primeiras horas dos sintomas, se não passou disso não adianta. Não adianta. Senão não adianta. E outra, não costuma precisar para você, para mim, para nós que somos adultos jovens. Geralmente é importante para quem tem idade ou para quem tem realmente problemas de saúde.
certo? Porque a maioria das vezes, mesmo influenza, que é chato, que derruba e sim que pode matar, Derruba, né? mesmo assim, para pessoas saudáveis é mais tranquilo. Agora, a gente estava sempre esperando o oseltamivir do Covid. Lembra? Fez né? Como vai ter Fez-se remédio? tanta coisa, pelo amor de Deus, ivermectina, cloroquina, a gente viu que isso não tem nada disso. Para casos graves, dependendo do momento, tem todo aquele trâmite de fisioterapia, às vezes um corticoide, às vezes não, às vezes tem infecção bacteriana secundária e tal, mas Covid simples. Então, teve Covid, hoje existe essa medicação, que é uma medicação, desculpem o nome grande, até da marca Pfizer, né? Mas é uma medicação muito cara, pessoal. Então, ainda a melhor alternativa, além de manter a saúde boa, é estar vacinado. Muito caro, eu vou falar, é mais de R$4.000 o remedinho para tomar nos primeiros 5 dias. Nossa Senhora. Então, assim, quem tá com esse dinheiro sobrando por conta de Covid? Doutor, eu tenho uma pergunta que envolvendo a questão dos sintomas, né? Para falar um pouquinho e entender ali a linha do... Não, isso daqui já ficou um pouquinho mais grave do que eu estava ontem, por exemplo, que eu acho isso muito importante para o público. E quando o teste ali na janela, ele... Passou. Não pega, né? Porque influenza isso pode acontecer também, não pode? Pode. Só que daí a pessoa, a criança, o adulto, enfim, o idoso, tá com um quadro completo de sintomas que indica que só que o exame não deu positivo. Ah, doutor, te coloquei na saia justa, mas tenho que colocar, né? Que mas não foi. Essa ainda eu consigo responder com tranquilidade. É muito meu dia a dia, poxa vida. Vamos lá. Ótima pergunta. Chega um idoso para mim, e mesmo o teste nem sempre consegue fazer, tá? O teste de influenza nem sempre vai conseguir fazer, às vezes pode dar um falso negativo. Então chega um idoso para mim com problemas de saúde e ele tá naquela janela para de repente usar a medicação para gripe, né? Para influenza. Se eu não tenho a possibilidade de repente fazer o teste, eu posso passar para ele essa medicação pensando em ser gripe. Lá atrás, inclusive, quando a gente não tinha nada, não sabia nada do Covid, muitas pessoas usavam. Entendi. Aí a gente começou a ver que parou de ter tanto influenza, era muito mais Covid mesmo. Entendi. Né? Agora, o grande problema do tratamento específico do Covid, como eu falei, é o valor, é o preço. Ainda tem algumas liberações pelo SUS, mas ainda, convenhamos, é muito difícil. Então, volto a dizer, o principal é estar bem, com a saúde boa e vacinado. A vacinação em dia, tá? Eu vou deixar aberto aqui. Desculpa, Glaucia, eu tinha que abrir, né? Eu fico aqui prestando atenção, pensando no que eu... e eu acabei não abrindo, mas a questão ali dos sintomas que a gente comentou são todas essas, e o doutor já citou todos os bichinhos, vamos falar assim, envolvidos. Então você colocou como tosse seca, febre, dor torácica, aquela sensação de... Mal-estar, caído, fica não tô de cama. Bem, tipo, não tô bem, tá mais mole nesse sentido, né? Não produz no trabalho, não produz na escola. Só quer ficar deitadinho ali. Então, a gente vai voando pro intervalo, tem muitas perguntinhas, vai lá no @VocêBonitaTV, na volta a gente vai falar então da questão bacteriana e o que envolve aí esse quadro e quando a gente tem que prestar atenção mesmo, né, doutor? De volta com o nosso Você Bonita, de recebendo o doutor Rodrigo Santiago, pneumologista. Estamos falando de pneumonia, mas já colocamos aqui questões virais importantíssimas, né, falando desses bichinhos aí. E só para encerrar, então, a questão viral, e a gente já colocou os sintomas, doutor, queria colocar as últimas palavras para a gente falar de bactéria. As considerações finais, né? Considerações finais, vírus. doutor. Mas então, vamos lá. Existe pneumonia viral, existe pneumonia bacteriana. Pneumonia viral ou mesmo qualquer outra infecção viral, não se trata com antibiótico, pessoal. Então, cuidado com isso. A gente sabe que, infelizmente, mesmo em pronto-socorro, às vezes na correria do atendimento, acaba recebendo um antibiótico. Então, assim, por isso que eu sempre falo que é muito importante ter o seu médico de confiança. Porque o médico de confiança vai saber e conhecer o paciente, quais são os sintomas, se realmente evoluiu com uma infecção bacteriana, que a gente vai trazer o gancho. Então, era muito comum no próprio Covid, na própria gripe, você pegar paciente usando antibiótico e tá errado. Porque o antibiótico vai aumentar a resistência bacteriana, vai fazer com que depois, na hora que a gente precisar, não vai funcionar, pode atacar estômago e tudo mais. Então, vacinas. Pergunte pro seu médico quais são as vacinas indicadas para cada faixa etária, para cada paciente e fique bem protegido nesse sentido. Agora, puxando o gancho do antibiótico, antibiótico é para quê? Antibiótico é para bactéria. Eu vou já então abrir a caixinha para a gente ficar aqui com os sintomas também, quando a gente precisa manter o sinal de alerta. Tosse produtiva, febre, expectoração espessa, é isso. Então vamos lá, vamos diferenciar um do outro, né? Febre pode dar sim realmente em cada um, né? Febre baixinha, aqueles resfriados que eu falei que são mais tranquilos, febre alta pode sim dar em gripe, só que geralmente é mais no começo do quadro, aqueles 2, 3 dias, tá? Agora, você pega aquele quadro que tá mais se arrastando, já tá batendo 5, 7 dias que não tá melhorando, e além do corpo ruim, aquela febrona chata, febre alta muitas vezes. Lembrando que idoso pode não ter febre.
né? Então a gente tem que pensar no quadro clínico, né? Se está mais apático, se está comendo menos e tal. E a tosse, apesar do horário do almoço, mas eu pedi desculpa por conta disso, mas a tosse da gripe, dos quadros virais, geralmente é diferente da tosse bacteriana. Tá. Porque tem aquela purulência, aquele catarro, aquela secreção mais amarelada, esverdeada, tá? E geralmente em grande quantidade. E isso nos faz pensar mais em antibiótico. Agora, bactéria para usar antibiótico. Agora, nem tudo é fácil, né? Medicina não é matemática e a gente brinca que o paciente não lê livro. Então, existem casos que, de repente, o paciente tem um catarro, uma purulência, mas ele está muito bem do corpo, não está com febre, nada disso. A gente tem que pensar em alguma outra coisa crônica que não necessariamente precisa de antibiótico. Tá. Então, por isso que é importante, sim, procurar o seu médico, ter o seu médico de confiança nessa região, nessa área, né? O otorrino, o pneumo, para conhecer o paciente, a pessoa, ver se vai realmente precisar de exame. Às vezes a gente não precisa de exame para ver que o paciente está com um quadro de infecção bacteriana. Seja ela sinusite, seja ela uma traqueobronquite, que são alterações que são infecções bacterianas que não causam alteração no raio-x ou na tomografia. Mas você consegue ouvir chiado. E entender o quadro. Entendi. E seja ela também uma pneumonia, porque, sabe, o antibiótico geralmente é o mesmo. Entendi. Então, tanto faz, tanto fez. Eu não posso falar que tem uma pneumonia sem ter examinado, sem ter esse exame complementar de imagem. Tá. Pode ter alteração ao exame físico, que podem ser de outras causas. Né? Então, isso é muito importante deixar claro para o paciente. Ele tem que procurar o seu médico para ser atendido e para ter a melhor conduta, e todo mundo tem direito a ter uma segunda opinião se quiser. Mas chegar, eu queria esse antibiótico, porque só melhora com antibiótico, poxa, não faça isso. Não faça isso. Procura realmente alguém de confiança para confiar na conduta do médico. Vou colocar a perguntinha do público, olha lá quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Gustavo. Um beijo, querido. O ar-condicionado pode favorecer pneumonia? Essa pergunta é ótima, né? Ótima pergunta, pode sim, mas é o seguinte. Do mesmo jeito que vírus não se transforma em bactéria, vírus é uma coisa, bactéria é outra coisa, o vírus abre a porta, a gente fala da nossa imunidade fica ruim, bactéria mergulha lá e causa todo o estrago, né? O ar-condicionado, ele resseca, apesar de estar calor, a gente tem que usar realmente ar-condicionado para ficar melhor, mas ele resseca muito o ambiente. Ressecando o ambiente, o que acontece? O nosso filtro aqui nas nossas vias nasais, ele tem mais dificuldade de filtrar o ar. Tá. Então, muitas vezes, ele resseca aqui também, resseca nossas vias aéreas, e aí ele não consegue defender tão bem. E aí acaba entrando também micro-organismos, vírus e bactérias. Entendi. Tá entendendo? Então, ele pode predispor, sim, só que são vários fatores, né? Só que não é a temperatura. Não é tão simples assim. A temperatura a gente tem que evitar muito frio, é verdade, mas são vários fatores. O ar-condicionado tem que estar com a manutenção em dia. Ah, sim. A sua saúde tem que estar com a manutenção em dia. Quantas vezes já bebi água aqui? Tem que fazer lavagem nasal, principalmente nesses momentos mais secos, né? E a gente sabe, principalmente em São Paulo, capital, e vários lugares do Brasil também, tem momentos que a gente tem uma umidade relativa do ar muito baixa. Sim. E para isso é importante umidificar o ambiente. Tomando cuidado com aqueles umidificadores automáticos, eletrônicos, porque ele pode ser muito útil sim, mas ele tem que funcionar por 3, 4 horas no lugar. Mais do que isso, ele pode trazer problemas, como pode ficar mofo, bolor, e aí isso é pior ainda. Isso volta pro ar, né? entendi. Então eu costumo falar para facilitar, uma bacia de água, tá no quarto, tá dormindo, põe a bacia de água lá, não tem erro. De repente, aqui é grande, é muito amplo, mas tá num lugar que é mais fechadinho, tá com ar-condicionado, deixa uma bacia de água ali e tá tudo bem. Agora, tem algumas bactérias causadoras de pneumonias mais graves, mas isso é bem mais raro, e eu acho que não tem por que ficar falando de raridade, não. Tá certo. Vamos pro próximo, então. Tá aí. O Rodrigo sabe o que tem que falar, o que não tem que falar. Então tá tudo certo. Rosilene, obrigada. Um beijo. DPOC pode ser confundido com pneumonia? Ótima pergunta, Rosilene. Não deveria, mas infelizmente é muito confundido. Muito confundido, porque assim, vamos lá, DPOC, provavelmente deve ter algum familiar que ela saiba que é, né? Então, para quem não sabe, DPOC é uma sopa de letrinhas, né? DP, doença pulmonar, OC, obstrutiva crônica. Então, obstrutivo porque obstrui os brônquios, que são os canudinhos que levam o ar para os pulmões. Tá. E crônica porque geralmente é causado, em mais de 80% dos casos, por cigarro. Então, são décadas de cigarro que causou essa doença crônica. Tá. Popularmente conhecido como enfisema pulmonar. É enfisema. E aí, esse paciente precisa tratar direitinho. Esse paciente tem mais chance de ter infecções respiratórias. A gente chama de exacerbações, muitas vezes, quando tem essas infecções bacterianas. E muitas vezes não tem a tal da alteração no raio-x, na tomografia, como eu falei, só que cai em pronto-socorro,
às vezes está assim com caso de tosse, com catarro, mal-estar, prostração e precisa de antibiótico. Eu não estou duvidando do antibiótico. Entendi. Mas sai com diagnóstico de pneumonia quando na verdade era uma exacerbação de DPOC. Puxa. Então é importante que o paciente saiba quantas pneumonias realmente ele teve. E não falar, já tive 10 pneumonias, mas fica toda hora indo tomando antibiótico, às vezes não tem necessidade. Tem que tratar o Tem que que é tratar a doença crônica e só de tratar a doença crônica já consegue evitar muitas vezes essas infecções. Tá? Então não deveria ser confundido, mas é muito confundido. Tá certo. Tem mais perguntinha? Olha lá. Andréia, obrigada. Meu filho tem bronquite crônica. Posso aumentar a imunidade dele? Como posso aumentar a imunidade dele para que não evolua? Maravilha de pergunta e já vou começar ensinando Andréia como até chamar o nome certinho, tá? Acredito que o filho da Andréia seja criança ou jovem, então vamos chamar de asma, porque se for ser bem chato, a bronquite crônica tá no time do DPOC, que é relacionado a cigarro. Tá. Aí a bronquite asmática, asma brônquica, aí seria esse o caso. Entendi. Mas também são nomes popularescos, então a gente precisa tentar facilitar. Asma. Asma. Eu posso ter um quadro de bronquite aguda por conta de uma infecção respiratória, uma infecção viral, uma exposição a alguma poeira e pronto, eu não tenho asma, eu tive um quadro pontual. Certo. Agora, geralmente aquela criança, como deve ser o filho da Andréia, que tem várias crises de bronquite, faz inalação, tem um fôlego ruim, muitas vezes tem questão genética, aí é asma. Tá. Fechou? Então, provavelmente o filho da Andréia tem asma. E como fazer para ter uma imunidade boa? Já foi falado no vídeo do início e eu já falei. Manter a boa saúde, se alimentando bem, estando com a vacinação em dia e tratando a sua doença crônica. E a asma se trata com a bombinha de corticóide inalatório, diferente de corticóide oral. Os xaropinhos que se dá direto, né, com prednisona, com tudo mais, dexametasona, isso pode sim fazer muito mal. Então, quem está usando direto isso pode fazer mal. Agora, corticóide nasal para quem tem rinite, corticóide da bombinha para quem tem asma, tá jóia. Tem que tá? cuidar. E outra coisa também de bombinha, tomar cuidado quem tem asma, aquelas bombinhas de salbutamol. Isso tem que ser em casos raríssimos de ter que ficar usando. Criança que só usa isso, que está usando com muita frequência, ou mesmo qualquer outro asmático, tá errado. Procure seu pneumologista. Doutor, eu tenho 1 minuto e pouco, a lei já está assim, eu tenho que encerrar. Eu estou sentindo a corda no pescoço, pescoço, mas eu sei nossa, assim, né? ó, só diga assim, você acha que em questões alérgicas, assim, quando a gente fala de alguns alimentos, é importante também prestar atenção? A gente fala tanto do glúten, tanto que pode ter, enfim, ele não vai prejudicar, mas se retirar ajuda? Vai depender, entende minha pergunta? Entendi. Vai depender muito de cada paciente, cada pessoa. Por exemplo, antigamente era muito mais difícil, tá? Então tem paciente que tem intolerância à lactose, isso piora bastante. Então quem tem, tem que evitar. Agora, quem não tem intolerância à lactose não tem problema. Não vai mudar. Vinho, por sinal, vinho para quem tem asma tem uma liberação de histamina lá que pode causar alguma piora. Mas também não é o mais comum, isso que eu tô querendo dizer. Entendi. Entendeu? Então, para algumas pessoas pode fazer mal, essas pessoas têm que saber que elas têm isso. Tá. O básico é manter a sua doença tratada direitinho. Tá tratando direitinho, a chance de ter problema é muito menor, mesmo tendo gato, mesmo tendo cachorro. Hoje em dia a medicina está muito melhor do que antes, então vamos aproveitar. E o cuidado, claro, né, do especialista, do médico, passar em consulta, ser examinado. E ele, que é um médico brilhante, que a gente adora, tá lá no Instagram para vocês seguirem, @doutorabreviado, Rodrigo Santiago, @doutorabreviado, Rodrigo Santiago, você já encontra todo o trabalho dele. Obrigada mais uma vez, sempre um prazer tê-lo conosco. A gente volta ao vivo amanhã, 1 da tarde, com mais Você Bonita. E ó,